serás santo, santo para sempre. Você pode continuar neste momento manifestando sua adoração ao Senhor, declarando ao Senhor a sua bondade sobre sua vida, declarando ao Senhor a sua graça sobre sua vida e pedindo ao Senhor que Ele continue trabalhando em seu coração para que você realmente reconheça a santidade dEle na sua vida, que você reconheça a cada dia a majestade dEle, a suficiência dEle, a grandeza dEle, porque só Ele é o pleno na nossa vida. E se você puder ministrar ao Senhor uma salva de palmas e glorificar o nome do Senhor, assim façamos. Que Deus abençoe. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. No dia que nós estivermos nos céus com o Senhor, nosso louvor, nossa adoração constante vai ser cantar santo, santo, santo é o seu nome. Amém? Aqui é só um ensaio. Hoje à tarde, eu estava a meditar o que eu iria trazer à reflexão da igreja nesta noite. E por algumas vezes eu fico me debatendo na Bíblia, pensando, meditando. E hoje, sentado no meu silêncio, folheei a Bíblia em uma e na segunda folha, o Senhor me direcionou e testificou em meu coração esta palavra, a qual nós iremos meditar nesta noite. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. A partir do versículo de número 1. Estarei fazendo a leitura na tradução ARC. Diz o texto sagrado: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado
me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Me permita ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, ó Deus, nós estaremos refletindo, pensando sobre esta porção que o Senhor nos traz, ó Deus, para ministrar sobre nossas vidas nesta noite. Estaremos falando, ó Deus, sobre tentação. Por isso, ó Deus, abre o nosso entendimento, quebranta os nossos corações, que nós possamos, através desta palavra, sermos confrontados e ajustados espiritualmente, Senhor Deus, para que possamos caminhar com segurança neste mundo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tempos atrás, eu assisti um filme na Netflix. Quem é que conhece a Netflix aqui? Todo mundo, né? E o título do filme era Whitney. Ele faz referência a um documentário sobre uma cantora americana chamada Whitney Houston. Eu, quando era adolescente, Bianca ficava toda se deleitando no meu lado, abraçada, namorando, com as músicas melodiosas de Whitney Houston. Quem é que conhece aqui Whitney Houston, as músicas dela? É uma turma boa, né? Ela fez um filme muito legal, né, o Guarda-Costa, e ela era muito famosa nos Estados Unidos, no mundo todo. Ela tinha uma voz doce, maravilhosa, um dom que Deus deu a ela de forma assim tremenda, né? E nesse documentário, ela já idosa, já nos dias finais da sua existência, ela deixou um registro, ela falou de algumas situações da história da vida dela. E ali ela falou sobre sonhos que ela tinha e perseguiu ela por muitos anos. E ela diz o seguinte: havia um sonho constante que eu tinha. Eu estava em uma ponte que não parava de balançar. Imagine você estar numa ponte e a ponte não para de balançar. Uma grande tempestade se aproximava. E eu sempre correndo de um gigante, sempre correndo de um homem enorme. Imagine essa situação perseguindo a vida de uma mulher. Minha mãe sempre dizia, conselho de mãe: é o diabo tentando pegar você. Ele quer a sua alma. Revelação da mãe. E Whitney concluiu: de certa forma, é verdade. O diabo sempre tenta me pegar. E concluiu dizendo a frase dela: mas nunca ele consegue. Ponto. A história dessa mulher, criada num lar cristão, e que recebeu um dom maravilhoso de Deus, um talento especial para cantar, encantar, por onde ela passava ministrando cânticos espirituais. O tempo passou e ela se tornou famosa cantando músicas seculares. E a fama foi tão grande que ela não mais só cantava músicas seculares. Ela passou para a vaidade, ela passou para o sucesso, para o materialismo, para muito dinheiro, para muita bebida, muita farra, muita droga, muito prazer.
e esqueceu de Deus. Os últimos dias daquela mulher foi num evento onde ela ia cantar, mas a voz dela já quase não saía mais, mas estavam ali para fazer um tributo a ela. E como ela demorou, foram ao quarto do hotel. Estava lá aquela mulher ressequida, drogada, morta, dentro da banheira, sozinha, esquecida por todos. Este foi o fim trágico daquela mulher que um dia disse: ele nunca me consegue. Isso é muito sério. Foi tão sério na vida daquela família que 6 meses depois a filha dela veio a falecer. Quando a gente pega uma porção da palavra de Deus e diante de uma realidade que Ele quer falar para nós, a gente precisa valorizar muito o que o Senhor quer nos ensinar. O homem sábio, fala o homem e mulher, ele aprende, além do que consta na palavra de Deus, ele tira lições da vida de outras pessoas. Você pode ter certeza que aquela mulher sofreu várias advertências, vários sonhos, porque era uma mulher que foi separada por Deus. Mas ela nunca deu, após iniciar na carreira da fama, não mais deu atenção às coisas de Deus. Mas o diabo, ele sempre nos persegue, aplicando as suas tentações. Nós estamos sempre expostos às tentações. E isso, o Senhor Jesus Cristo, pegando a Bíblia Sagrada, encerrando a primeira parte do capítulo de número 3, quando Jesus ele é batizado, que ele se apresenta ali a João Batista, que ele recebe a unção de Deus sobre sua vida, para executar o seu ministério. E ouve a voz do Senhor. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Passado essa unção de Jesus, o início do ministério dele, qual é o primeiro desafio que ele passa a enfrentar? O texto nos lido diz que ele foi conduzido por Espírito ao deserto para ser tentado. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é Deus. Mas Jesus Cristo viveu aqui entre nós como homem. Jesus Cristo, homem, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E ele nos mostra isso porque ele quer deixar de modelo para cada um de nós, através da experiência que ele passou, que na nossa caminhada de vida aqui neste mundo, nós passaremos por um deserto, caminharemos no deserto, e nesse deserto nós enfrentaremos tentações do diabo. Nós temos tentações da nossa carne, nós temos tentações do nosso eu, mas as tentações do diabo sobre as nossas vidas. O texto sagrado, ele quer nos preparar para, na nossa caminhada,
a gente tenha condições de enfrentar as tentações que surgem na nossa peregrinação. Encontrei uma frase que me chamou muita atenção. E aquele escritor, ele disse: não nos deixar cair em tentação. Essa frase também está lá na oração do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse homem disse: não nos deixar cair em tentação é o mesmo que dizer, preste bem atenção, não nos deixar ver quem realmente somos. Porque quando nós permitirmos entrarmos, cairmos nas tentações, ali nós estamos mostrando quem verdadeiramente nós somos. Isso é uma realidade. Então a tentação, o diabo quer nos desmascarar. O diabo quer nos destruir. O diabo quer nos fragilizar. O diabo quer nos levar a envergonhar nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não nos deixar ver quem realmente nós somos. Mas tentação, o que é isso? É um convite a pecar. Tentação simplesmente é um convite a pecar. A fonte da tentação é o diabo. Ele trabalha na nossa mente. Ele trabalha na nossa carne. Ele trabalha na nossa vontade. Ele trabalha nas nossas emoções. O trabalho do diabo, ele é completo para nos destruir. A tentação, se você for também pegar essa palavra no sentido original dela, no hebraico, ela quer dizer massá, que significa prova, juízo, teste de fé. É nessa caminhada no deserto a perseguição que haverá e há, e que talvez você esteja passando hoje. É um teste, é uma prova, é um juízo para testar a sua fé no Senhor. É por isso que a tentação é um teste para quê? Para ver suas decisões em relação ao bem e ao mal. Isso iniciou desde o Éden, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados pela serpente, foram enganados. O povo de Israel sendo liberto do cativeiro do Egito, caminhando no deserto para chegar à terra prometida, se fragilizou várias vezes naquele caminhar pelo deserto com as tentações de Satanás, mas eles sempre preferiram ou decidiram cair na tentação, na fraqueza. E muitos foram destruídos e ficaram pelo meio do caminho. Quando nós caímos em tentação por isso, quando nós caímos em tentação por isso, nós entramos no pecado. Nos prejudicamos, nos afastamos de Deus e prejudicamos a nossa caminhada espiritual. O que Deus não quer para as nossas vidas. Jesus, eu e as tentações. A gente precisa aprender com Jesus as lições que a gente tem que tirar de um texto precioso, necessário, confrontador, para que a gente firme os nossos passos e não dê espaço para cairmos no pecado. Quando eu falo de tentação aqui,
Talvez você esteja pensando em pecados veniais. Talvez você esteja pensando em adultério. Talvez você esteja pensando em fornicação. Talvez você esteja pensando em corrupção. Talvez você esteja pensando em roubo. Talvez você esteja pensando nesses grandes pecados. E são pecados que nós cometemos porque nós nos deixamos nos levar pela tentação. Mas a tentação aqui, ele quer abarcar todas as áreas da natureza humana exposta às ações de Satanás. Quer tratar todas as nossas áreas. O texto diz que, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Imagine você no deserto, sem alimentar-se por 40 dias. Estou falando de Jesus Cristo homem, porque Jesus Cristo Deus, ele não precisaria passar por isso. Eu estou falando de Jesus Cristo homem, que não pecou, mas passou por essas experiências. Aquela estrutura humana, ela se enfraqueceu. O deserto já nos torna fragilizados. O deserto, ele nos enfraquece. Desertos são as situações difíceis, dolorosas que nós passamos. E ele, depois desses 40 dias jejuando, ele teve fome. Uma condição humana envolvendo a nossa carne. E ali chega o tentador e diz: primeira ação de Satanás sobre as nossas vidas é quando ele nos vê fragilizados, quando ele nos vê vulneráveis às situações que nós estamos enfrentando. E ele chega para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus. Muita gente que conhece a palavra de Deus, que conhece o Deus da palavra, que passou pelo processo de conhecer a Deus, quando ele entra num deserto, quando ele entra num vale, quando ele entra no sofrimento, quando ele entra nas dores, quando ele entra nas incertezas da vida. Não é? Pergunta de Satanás na sua mente: você é filho de Deus? Você realmente acredita nesse Deus? Talvez você esteja passando isso. Você pode estar passando isso num momento de desemprego, num conflito no seu trabalho, num tempo de desestruturação financeira, de débitos e pendências, cobranças. Várias situações podem ser enumeradas aqui. Uma doença. O irmão Anselmo falou aqui: olha, minha filha está doente. E muitos ficam fragilizados. Onde está Deus? Aí o diabo vem e diz: se tu és filho de Deus. Primeira coisa que a gente tem que ter é convicção de paternidade. Certeza de paternidade. Convicção de chamado, de propósito sobre as nossas vidas.
mesmo diante de toda a vulnerabilidade, mesmo diante de toda a fraqueza que o momento envolvia, aquela situação que envolvia o próprio Jesus. Jesus Cristo, ele abre a boca e diz, respondendo a essa lança, essa seta de Satanás, querendo trazer dúvida para o coração daquele homem, e que muitas vezes traz para os nossos corações, e Jesus Cristo respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É necessário, irmãos, é importante, em primeiro lugar, que a gente tenha um discernimento sobre essa situação. Quando o inimigo fala, mande que essas pedras se tornem pães, e Jesus, tendo o poder de fazer, criar e realizar qualquer coisa, ele poderia transformar a pedra em pão e comer. Como ele transformou em milagres na Bíblia Sagrada. Como ele multiplicou pães e peixe para socorrer a fome do povo. Ele poderia fazer isso. Mas por que ele não fez? Porque ele não queria usar o poder dele em favor dele mesmo. Esse não foi o chamado de Jesus. E em segundo lugar, porque ele estava dando testemunho de dependência a Deus. Nem só de pão, nem só das coisas materiais, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que ele estava mostrando ali? Que diante de toda a situação que ele passava, quem sustentava ele era o quê? A sua palavra, a palavra de Deus. O Deus da palavra. Que ele ali estava honrando, que ele ali estava testemunhando, que ele ali estava mostrando que mesmo diante das dores e das eventuais incertezas, ele honrava o seu Pai, ele honrava o seu chamado, ele tinha um propósito. Minha pergunta para você nesta noite, diante das dificuldades que você passa, diante das lutas que você tem enfrentado, diante das dores que acomete a sua vida, qual tem sido a sua resposta? Honrar a Deus? Qual tem sido a sua resposta? A gente precisa pensar muito maduramente. E o texto ele é bem claro. Quando ele fala no capítulo 2, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites. O texto ele nos mostra que nós precisamos de disciplina espiritual para vencer as tentações, as setas lançadas por Satanás. Como você, como eu, como nós, humanos, conhecedores da palavra de Deus, convertidos ao Senhor, vamos resistir às setas de Satanás, às nossas fragilidades, se nós não vivermos debaixo das disciplinas espirituais. Jejum, firmados na palavra de Deus e oração. Sem isso, meu irmão, posso dizer aqui para você, sem medo de errar, as tentações que batem na sua porta podem te levar você a ceder e você cair. Porque o homem, ele só é sustentado quando ele vive nas disciplinas espirituais. Jesus Cristo está ensinando isso para a gente.
não abra mão, não relaxe com sua vida espiritual, não subestime a ação de Satanás, de jeito nenhum. A Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Muitos tipificam a figura do ladrão como Satanás. Ele veio para roubar, matar e nos destruir. Por isso, o Senhor Jesus, Ele nos dá como orientação nessa caminhada. Nunca abra mão da palavra. E ele respondeu a Satanás, quando foi confrontado: se tu és, não, eu sou filho de Deus. Não deixe dúvidas permear, não baixe a guarda. Por isso, a gente precisa entender que mesmo praticando, preste bem atenção, que mesmo praticando essas disciplinas espirituais, nós ainda somos tentados por Satanás. Agora imagine que não tem essas disciplinas, tentados por Satanás, o que é que acontece? Cai. Vida espiritual é coisa séria. Vida espiritual é coisa séria. Ou você se compromete com Deus, ou você vai ficar decepcionado com Deus, quando o grande errado fomos nós mesmos. Eu vejo nesse texto que Jesus nos ensina que, além da questão da fraqueza, da vulnerabilidade, das setas de Satanás, só Ele pode nos dar força para vencer as tentações. No versículo 4, 7 e 10, está bem claro quando Satanás vem e diz: se tu és filho de Deus. 7. Se tu és, 7 não, 6. Se tu és filho de Deus, são as setas lançadas para nos fragilizar. Jesus respondeu nessas 3 vezes, citando as Escrituras. Por isso que é importante nós nos dedicarmos à sua palavra. Quando nós estamos firmados nesta palavra, no livro sagrado, mas uma palavra que salta do que está escrito para se tornar vivo em nossos corações. Aqui é uma folha de papel. Mas a própria palavra diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E se ela é viva, ela solta para os nossos corações, para que a gente viva. Quando a gente vive essa palavra, sabe o que acontece? A gente não fica vulnerável aos enganos de Satanás, às mentiras de Satanás, às setas de Satanás. Nós vamos ter sempre uma estrutura, uma resposta para combater tudo que o inimigo lança e que tem raiz espiritual.
O inimigo, no versículo de número 5, diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, mais uma vez colocando dúvida em uma pessoa que estava vulnerável e fragilizada: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus aqui, na sua obediência, ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está falando para ele como resposta a Satanás. Não tentarás porque a segurança de Jesus ali estava em Deus. Não estava nas suas próprias forças, não estava na sua própria capacitação. No que ele podia fazer, não. Jesus Cristo ali, ele testemunha a total dependência a Deus, diante da caminhada do deserto, das dores, das dificuldades, das lutas, talvez das faltas de perspectiva, mas ele não permitiu deixar-se enganar, porque ele estava estruturado, firmado naquilo que ele diz. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O texto nos ensina que Satanás, como pai da mentira, ele sempre vai levantar engodos, enganos, para que você se fragilize diante de Deus e busque socorro em situações que não são de Deus e que a gente acha que são as soluções para os nossos problemas. É como se dissesse assim, estou vendendo a minha alma, estou vendendo a minha fé, estou desconstruindo um compromisso. Por quê? Porque outros poderão me ajudar. Quando na oração do Pai Nosso, citada daqui a pouco, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal que está em nós mesmos, no nosso coração. Porque o mal que habita em nossos corações pode nos levar a praticar, dentro da nossa situação de caminhada no deserto, a fazer aquilo que nos afasta de Deus, a tirar a nossa dependência de Deus. Quero te dizer, irmão, irmã, por mais que você esteja num vale de dor, de sofrimento, nunca se permita fragilizar do que Deus pode fazer na sua vida. Pode fazer na história da sua caminhada. Jesus Cristo experimentou isso tudo e venceu. Para que a gente tire lições para as nossas vidas, que tudo isso pode acontecer e nós podemos vencer quando nós confiamos cegamente nele. A palavra de Deus, posso dizer com toda certeza, ela fornece força quando nós estamos fracos, amém? Quem já foi abençoado aqui, quando confrontado pela palavra de Deus, e ali você recebe um refrigério dentro da sua alma. A palavra de Deus é um socorro bem presente na angústia. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dentro das nossas dores, ela excede todo o nosso entendimento.
Eu estou passando por um vale, eu estou passando por luta, eu não estou vendo solução. Mas eu estou em paz com Deus, a paz que excede todo entendimento, porque nós estamos firmados nessa rocha que é Cristo Jesus. Mas para isso o texto nos ensina que Jesus ele sempre se inclinou para a palavra. Está escrito, não por estar escrito, está no meu modelo de vida o que está escrito. Eu vivo isso. Por isso viva, para que você não caia nas tentações. Todos nós, como chamados do Senhor, nós temos um ministério. Jesus Cristo estava a começar o seu ministério pós-batismo. Recebeu a unção para pregar as boas novas. Mas ele passou por tentação. E muita gente que aceitou Jesus, foi batizado, desceu as águas, teve alguma experiência, mas hoje está totalmente fragilizado, está totalmente vencido, está totalmente infrutífero, improdutivo, não avança. Por quê? Porque deixou que Satanás abalasse a sua estrutura, a sua vida ministerial, o seu chamado, o chamado de Deus. Essa porção do versículo 8, ela tem a raiz na nossa vida ministerial, na nossa caminhada cristã. Tem muita gente que diz, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, mas não vive Jesus, não serve Jesus Cristo com a sua vida. Não existe vida espiritual completa sem servir ao Senhor, sem viver o Senhor na sua caminhada. Prestar culto ao Senhor é servir ao Senhor, é disponibilizar a sua vida para a glória de Deus. E tem muita gente que está parada porque se deixou atingir pelas setas de Satanás, não avança. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus Cristo, não. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que o Senhor quer falar para nós aqui, seja na questão ministerial, na nossa vida espiritual, que nós somos chamados a servir ao Senhor, mas também na nossa caminhada de vida, a gente precisa entender que nós precisamos viver uma vida plena de adoração ao Senhor. Nós precisamos entender que só a Ele nós devemos servir. A nossa vida de dedicação ao Senhor. Quando nós não entendemos isso, inclusive está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que não daquele que nele crer, não é apenas confiar, crer é obedecer, crer é seguir, crer é servir. Cristo passou na coletoria de impostos, chamou Mateus, Levi, cobrador de impostos, segue-me. Ele levantou, ele seguiu os passos do mestre, e a vida de Mateus foi para servir ao Senhor Jesus. Este evangelho que você está aqui refletindo nesta noite, nesta porção, foi escrito por um homem que seguiu Jesus Cristo.
se a sua vida não é uma vida de adoração, se não é uma vida de serviço, se não é uma vida de dedicação a Deus, tem alguma coisa errada. Você já foi alcançado pelas setas de Satanás e que te imobilizou para o serviço do Senhor. E isso a gente precisa pensar, isso a gente precisa ser confrontado. Porque Satanás, ele veio para fazer isso, ele veio para destruir o ministério de Jesus. Quantas coisas maravilhosas Deus tem para tantos homens e tantas mulheres chamados, capacitados pelo Espírito Santo, que estão sentados nos bancos, que estão sem produzir. O pior de tudo, derrotados, vivendo no pecado, que não avançam. Isso não alegra o coração de Deus. Por isso, irmãos, o diabo, ele sempre vai nos oferecer em momentos difíceis coisas atraentes, coisas palatáveis, coisas com facilidade, distrações, recursos humanos, para nos tirar mais fácil da presença de Deus nos momentos de fraqueza. O tentador sempre vai fazer propostas para nós irmos ao encontro dele e desacreditando o que Deus tem proposto para as nossas vidas. Satanás, ele sempre vai nos oferecer bandejas, preste bem atenção. Todos os dias nessa caminhada, a gente precisa estar com a nossa vida organizada em todas as áreas. A gente não pode dar brecha. A gente não pode dar brecha nas nossas relações, a gente não pode dar brecha nos nossos negócios, a gente não pode dar brecha nos nossos compromissos, a gente não pode dar brecha dentro da nossa casa, a gente não pode dar brecha na nossa vida espiritual. Porque Satanás, ele vem diante dessa caminhada nossa, lançar as suas setas para nos destruir. Finalizando, eu quero dizer para vocês que Jesus quer nos ensinar, e a gente precisa entender que a nossa vida tem propósito, nosso chamado tem propósito. Jesus quer nos ensinar a importância de perseverar diante de todas as situações. Persevere, não abra mão, em frente. Se arraste, sinta dores, se humilhe diante dele, mas não ceda às tentações do diabo. Nunca. Persevere. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus quer nos ensinar que precisamos ter objetivos definidos na nossa vida. Deus não quer que a gente fique macanejando, um dia fazendo uma coisa certa, um dia fazendo uma coisa errada, um dia fazendo uma coisa certa, no outro dia fazendo uma coisa errada, a gente não avança. A gente tem que dar passos firmes todos os dias diante do Senhor. A gente tem que entender, ou buscar entender, e buscando entender, viver o objetivo definido pelo Senhor para as nossas vidas espirituais. Cada um sabe como é que está a sua vida, como era a sua vida, do lamaçal de pecado que Deus te tirou. E a gente se esquece. Te dá a oportunidade de viver uma nova vida, uma nova história, um cântico novo. Mas a nossa falta de determinação, de disciplina, faz com que a gente ceda às propostas enganosas e indecentes de Satanás. O que é que Jesus também nos demonstrou? Que Deus estava no controle da sua vida. Que a gente tem que
viver isso com convicção, com certeza. Deus está no controle da minha vida, amém? Você pode dizer isso para você mesmo? Deus está no controle da minha vida. Tem que estar no controle da sua vida. Deus tem que estar no controle da sua vida. Deus tem que estar no controle da sua vida. Deus tem que estar no controle da sua vida. Jesus declarou, está escrito, Deus está no controle da minha vida. A palavra dele, Deus disse, e a palavra diz. A nossa resposta sempre será essa, independente da situação que enfrentemos. Deus está no controle da minha vida. Quando a gente resiste à tentação, eu tenho aprendido que o diabo sai. Amém? Lucas 4, salvo engano, no versículo 13, é isso aí, versículo 13. Diz que Jesus, depois de ter passado por todo o processo de tentação, diz o versículo 4:13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ausentou-se dele por algum tempo. Isso quer dizer o quê? Que o diabo sempre iria perseguir Jesus Cristo para alcançar o seu intento, o seu propósito de destruir o projeto de Deus através de Cristo para nos trazer a salvação. E em relação a nós vamos viver vivendo e vencendo tentações que nos surgem todos os dias. Todos os dias. Porque o diabo sempre, ele vai estar presente, querendo nos destruir. O diabo sempre vai estar oferecendo proposta. O diabo sempre estará querendo acabar com sua família. O diabo sempre vai estar querendo acabar seu casamento. O diabo sempre vai querer acabar sua alegria. O diabo sempre vai querer te trazer o cansaço espiritual. O diabo sempre vai querer que você sinta pena de você mesmo e dizer assim, eu mereço. Eu estou tão cansado. Eu não preciso das coisas espirituais, não. Eu vou descansar, estou cansado de igreja. O diabo sempre vai semear essas coisas na sua mente. Você sai de uma luta e vai entrar em outra. Mas nós devemos estar sempre buscando a presença de Deus. Enquanto o Ministério de Louvor se ajeita aqui para a gente encerrar a ministração da palavra. Não dê brecha. Não dê brecha na sua vida. Não sei quantos anos você, eu, nós teremos aqui nessa caminhada no deserto. Mas a gente nunca deve perder a alegria. A gente nunca deve perder o senso de propósito. A gente nunca deve perder a obediência a Deus. Porque a tentação é uma prova. Por isso, irmãos, você, eu, ao sairmos daqui, reflita como é que está a sua vida. O que é que o Senhor tem te sustentado? E por outro lado, o que é que Satanás tem tentado minar na sua caminhada? Alguém falou para mim essa semana, pastor, a nossa caminhada espiritual, nós temos livramentos todo o tempo. Os anjos do Senhor nos livram, estão guerreando por nós, o Espírito Santo nos livra. Mas muitas vezes, as nossas fragilidades, a nossa carne, a nossa falta de fé, a nossa falta de compromisso, nos fragiliza a tal ponto que a gente cede.
E Satanás, ele vai se aproveitar disso para nos fragilizar e nos afastar do caminho do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé, igreja? Cante junto conosco. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Havia um sonho constante que eu tinha. Eu estava em uma ponte que não parava de balançar. Uma grande tempestade se aproximava. E eu sempre correndo de um gigante. Sempre correndo de um homem enorme. Minha mãe sempre dizia: é o diabo tentando pegar você. Ele quer a sua alma. E Whitney conclui: de certa forma é verdade. O diabo sempre tenta me pegar, mas ele nunca consegue.
ele nunca vai conseguir. Se realmente você tem uma vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. Se realmente você permite que o Espírito Santo seja Deus vivendo em você. E se você vive em obediência ao Senhor. Eu não sei como é que anda a sua vida, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele sempre quer o melhor para nós. O Senhor sempre quer nos abençoar. Ele sempre quer nos ver fortalecidos. O Senhor quer nos sustentar. O Senhor não quer que os seus filhos vivam no engano, na vulnerabilidade, no pecado. Mas para isso a gente precisa de dar passos de reconhecimento. Senhor, eu tenho vivido e deixado dominar-se diante das dificuldades, as vulnerabilidades, as tentações, aos enganos e às bandejas de Satanás. Mas é um tempo novo hoje, aqui, agora, de você reestruturar a sua vida, firmar seus passos, entregar-se completamente diante do Senhor. Você que não tem Jesus Cristo ainda na sua vida, você está pior do que tentado. Você já está condenado. E é tempo de você se levantar e dizer: não, a partir de hoje, conhecendo as realidades da palavra de Deus, buscar uma nova realidade para a minha vida. Eu não sei como é que você se encontra com Deus, mas eu quero te fazer um convite. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de convidá-lo nesta noite, para que você, num ato de fé, num ato de reconhecimento espiritual, pelas experiências de vida que você tem passado, de cair nas setas de Satanás, de você neste momento dar passos em direção a Cristo, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, recebendo o dom do Espírito Santo de Deus, a salvação, e recebendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tem alguém aqui nesta noite que sentiu de Deus dar esse passo? Talvez o inimigo esteja te tentando nesta hora, te segurando. Não, é a hora de você tomar passos de decisão na sua vida. Temos alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. Eu quero saber se o Espírito Santo está falando no seu coração nesta hora. Você não está se comprometendo com a igreja PNL? Não, esqueça isso, isso é o de menos. Você está se comprometendo com Deus. Não se preocupe com o rótulo de crente, não. Você tem que se compromissar com Deus, porque é com Deus, vivendo no Espírito Santo, que você vai ter uma nova vida estruturada no Senhor.
e forças para resistir às tentações. Tem mais alguém aqui nesta noite? Levante sua mão. Dê passos de transformação na sua vida. Não perca a oportunidade. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, por circunstâncias da vida, foi se fragilizando, tem certeza que Cristo morreu por você, mas que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor quer te receber nesta noite de braços abertos. Temos alguém aqui nesta noite? Se o Espírito Santo estiver te chamando, venha. Eu não sou de ficar insistindo em apelo, mas eu sei que o Espírito Santo está falando no coração de algumas pessoas aqui nesta noite. Não bloqueie a bênção de Deus sobre sua vida. Não bloqueie. Dê passos. Tem mais alguém aqui nesta noite? O Senhor está te chamando. Eu vou pedir para a Bruna estar discipulando nossa querida irmã, para estar orando. Jesus, nós agradecemos por tudo que a gente ouviu hoje, Pai. E nós te agradecemos porque está tendo uma festa tão grande lá no céu. Amém. Tão grande porque um pecador se arrependeu. É verdade. Uma festa tão grande, Aleluia. Senhor. E eu quero Glória dizer, a Deus. obrigada porque aqui também Aleluia, está tendo uma Senhor. festa muito Glória grande, a ti, Jesus. Senhor Deus. Muito obrigada porque você deixa as Nome de 99 por uma. Muito obrigada Aleluia, porque Deus. você encontrou Nathalie, Amém, Jesus. Deus. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Obrigado. Escreve agora seu nome no livro da vida, Senhor. Muito obrigada porque agora é eterno, Jesus. Obrigada porque você morreu por ela. Amém. Obrigada porque ela aceitou Aleluia. o Senhor, Jesus. Glória a Deus. Muito Nome de obrigada Jesus. pelo seu amor que não Nome de falha, Jesus. que não cansa, Abençoa que nada, não Deus. desiste. Nome Muito de obrigada porque o Senhor não olha para Aleluia. o que a gente fez, mas por quem nós somos. Amém. E nós somos escolhidos do Senhor, Pai. Amém, Deus. Muito obrigada por isso. Amém. Em nome de Jesus, Pai, Amém. escreve esse nome no Nome livro de da Jesus. vida. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. E eu estou muito feliz, Nathalie. Muito, muito feliz. Ela não resistiu, Senhor. Amém. Ela não resistiu. Não resistam ao Senhor. E eu sei que Ele está falando com mais pessoas aqui hoje. Ele está falando, Ele está chamando porque Ele não quer a salvação só de um, de dois. Ele quer de todos. Amém. E Ele quer, mas Ele também é gentil. Se no final do culto você sente vontade de entregar a sua vida a Jesus, você pode procurar a gente. Nós vamos orar junto com você. E Nathalie, essa é a sua família agora. Abracem Nathalie. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por sua vida. Quero orar por sua semana. Feche seus olhos. Se apresente diante do Senhor nesta hora. Agradeça a Deus pela bondade dEle sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua saúde. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos aqui em adoração diante do Senhor e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Mesmo sendo pequenininho, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor nos ama, como foi cantado aqui, e nos ensina a cada dia corresponder a esse amor. Nos ensina a cada dia temer o Senhor. Nos ensina a cada dia a viver em fidelidade ao Senhor, a nos comprometermos com a Tua palavra. E que nós tenhamos disciplina, Deus, a cada dia, para vencermos, Senhor Deus, as setas de Satanás sobre nossas vidas. Nos ensina, Deus, a caminhar
numa vida nova com o Senhor. Deus, eu apresento meus irmãos, minhas irmãs nessa hora, aqueles que nos acompanham virtualmente também. Que o Senhor esteja, Deus, ouvindo o clamor de cada um, Senhor Deus, das suas necessidades físicas, das suas necessidades espirituais, das suas necessidades materiais. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os conceda graça, que o Senhor os conceda fé, que o Senhor os conceda ânimo, que o Senhor os conceda disposição, que os conceda uma nova visão neste novo dia, Senhor Deus, que eles possam ir para seus lares com a disposição nova, com a convicção nova, declarando que é o Senhor Jesus que lhes sustenta. Pai, nesta hora especial nós apresentamos a vida da Sarinha ao Senhor, meu Deus. Nós te pedimos a visitação do Teu Santo Espírito sobre a vida daquela criança. Neste tempo de enfermidade, nós ministramos aqui como igreja uma palavra de cura sobre a vida dela, Senhor. Mas completa a obra, Pai, ali, Senhor Deus. Que aquela criança possa ser restaurada. O Senhor ama essas crianças, ó Deus. O Senhor abençoe a Sara, abençoe a Débora, abençoe o Yuri, Senhor, que tem enfrentado esse final de semana de dores, Senhor Deus, por enfermidade na sua filha. Abençoamos aqui também a vida da Elisa, meu Pai. Ministramos uma palavra de cura sobre a vida dela, Senhor. Abre todas as portas, abençoa esta criança, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos também pela vida da esposa do irmão Boniek, que se encontra também ali enferma em Teixeira de Freitas. Ministramos uma palavra de cura também sobre a vida da Kelly, Senhor, que o Senhor esteja abençoando e que nós possamos continuar nesta caminhada, entregando tudo ao Senhor. Entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa, entregamos a nossa vida. E que o Senhor continue nos abençoando, e nós possamos continuar louvando o Senhor e glorificando o nome dEle. E levante suas mãos para os altos céus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantes na sua vida. E que você testemunhe em Cristo e dê uma salva de palmas ao Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te